Então, agora à tarde nós vamos falar sobre obstrução vascular aguda e crônica. Vamos falar sobre cirurgia vascular, certo? A matéria boa, a matéria simples também, né? Toda vez eu falo isso, é matéria simples, questões fáceis, mas vocês vão ver que são questões fáceis. Não são questões complicadas, não são questões difíceis. É muito simples. Então a gente tem dois quadros aí que a gente tem que pensar. O paciente ele pode ter uma embolia ou pode ter uma trombose, né? O paciente que tem embolia, então aquele vaso ele está normal e ele recebe um êmbolo vindo de outra região. Por exemplo, uma fibrilação atrial pode gerar uma embolia, né? Que vai atingir ou a parte, as carótidas, por exemplo, né? Ou então o próprio êmbolo de carótida, ou então aí no próprio coração também pode gerar para outros lugares, né? Então a gente vai ter êmbolos que vão viajar. E esses êmbolos eles vão causar uma obstrução mais na frente, né? Num vaso mais na frente. Outra causa dessa patologia vascular aguda, vamos dizer assim, é um paciente que tem a patologia crônica e ela vai progredindo até que ela causa uma obstrução repentina aí por algum fator. O paciente ele já tinha uma obstrução crônica, né, parcial, e de repente ela se agudiza e torna-se uma obstrução total. A vantagem de quem tem trombose é que ele já tem uma vascularização contralateral formada, né? O paciente que tenha o êmbolo vindo de outro lugar, ele não tem essa vascularização contralateral. Então é um quadro que tem outro tipo de abordagem. A gente vai ter uma abordagem comum, mas tem alguns fármacos que a gente não pode utilizar no êmbolo, no embolismo, né? Mas já na trombose a gente pode fazer uso. Certo? Então, o que vai causar essa obstrução arterial aguda? Vai causar dor. Uma interrupção súbita do fluxo sanguíneo, que vai gerar isquemia local, e aí vai ter, em muitos casos, a repercussão sistêmica com o aumento da dor, um reflexo vagal aumentado, né? A trombose associada aí pós-obstrução, então esse paciente ele tem a maior risco de apresentar trombose após essa obstrução. Né? E qual é a fisiopatologia para que o paciente venha apresentar esses quadros aí de obstrução aguda? Então existe uma redução do fluxo sanguíneo, uma redução do oxigênio, um aumento do metabolismo anaeróbio, né? Um aumento do ácido lático, então o paciente vai apresentar acidose metabólica. Né? Por causa desse aumento de redução do oxigênio, a gente vai ter redução da formação de ATP e de energia. Não é isso? Então esse paciente, por causa da diminuição da formação de ATP, ele vai ter uma diminuição aí na bomba de sódio e potássio ATPase. Não é isso? Aí vai reduzir a formação de ATP por causa da inibição aí dos mecanismos por exemplo, do ciclo de Krebs, que utiliza utilizar a respiração aeróbia para produzir energia. Não é isso? Então a gente vai ter a prejudicação, né? A gente vai prejudicar a formação de energia da célula e, consequentemente, vai gerar aí uma morte celular. Não é isso? Então, a redução do fluxo vai gerar uma redução do oxigênio, vai gerar uma redução da formação de energia pela célula e vai gerar aí futuramente essa morte celular. Né? Se for mais agudo, vai ter uma morte mais intensa, né? Por isso que quadros agudos são mais graves. E se for um quadro mais crônico, mais arrastado, a gente vai ter possibilidade de existir essa vascularização contralateral que vai compensar, de certa forma, o quadro. Né? Vai ser um quadro menos grave. Tá? Mas aí, todo quadro agudo ele gera uma alteração grave. Então a gente pode ter um quadro agudo em si, que é a embolia, e eu posso ter um quadro agudizado de uma lesão crônica. Um vaso que já está com uma placa de ateroma, né, aterosclerose, e aí ele gera o fechamento total, fazendo assim que existe essa obstrução arterial aguda, né, que já vinha aí de forma crônica e se agudizou nesse momento. Então a gente pode ter os dois quadros, por embolia e por trombose. Tá? Então vamos falar primeiro da embolia. O que acontece na embolia? Quais são os fatores de risco, o que acontece para esse paciente? Então, as causas cardíacas de formação dos êmbolos, a gente pode dizer na fibrilação, por exemplo.
fibrilação, a gente pode ter aí. No caso até de arritmias, né? Arritmias podem gerar. O infarto agudo do miocárdio pode gerar uma alteração cardíaca que propicie aí a formação desses êmbolos por causa desse turbilhonamento anormal do sangue, né? Isso vai gerar aí esses êmbolos que vão viajar e impactar mais na frente. Geralmente, esses êmbolos eles impactam em bifurcações arteriais posteriores. E a principal fonte de embolização, na verdade, de impactação dos êmbolos, é a artéria femoral. Então, a bifurcação da artéria femoral comum vai ser a principal zona de impactação desses êmbolos. Tá? Então, se ele fala para você, êmbolos, qual é o principal lugar? A artéria femoral comum, aí vai ser a principal zona de impactação desses êmbolos. Tá? Então, pode ser o trombo que vai gerar a embolização ou então a própria formação aí desses êmbolos, desprendimento, formação, turbulionamento de sangue que vai gerar por causas cardiovasculares. Certo? Beleza? Então, o paciente, na zona de impactação, o vaso não tem alteração. É importante você saber disso. Na zona que impacta o êmbolo, o vaso não tem alteração, né? Não tem placa de aterosclerose, por exemplo, né? Não tem alteração. O que acontece é que esse êmbolo ele viaja de outra zona e impacta aí nessa bifurcação, que é o principal. As zonas são as bifurcações dos vasos. E aí principalmente na femoral, certo? Então, não há circulação contralateral nesses casos de embolia, certo? Outras causas são, por exemplo, aneurismas arteriais também pode causar, né? Ou então, por exemplo, corpos estranhos, ou então alguns gases, né? Podem causar essas embolias. Ou então, por exemplo, invasão tumoral também pode causar aí produção de substâncias e pode gerar também êmbolos, né? Ou então, por exemplo, êmbolos sépticos, né? Infecções e tudo podem gerar também êmbolos, tá certo? Mas o importante saber é que a zona de impactação principal é a artéria femoral comum na sua bifurcação. O quadro clínico, então, a gente vai fazer em inglês, né? Os 6 P's, tá? Em português não fica 6 P's, mas a gente vai falar mais ou menos como fica em português. Então, pulso ausente. Primeiro ponto, quando a gente tem um êmbolo impactado, a gente tem o pulso ausente. A gente tem palidez, a gente tem parestesia, a gente tem paralisia ou paresia, né? Aí já sai o P, né? Seria a dor. O paciente apresenta dor e apresenta hipotermia, tá? Então, pulso ausente, hipotermia, dor, paralisia, paresia e apresenta parestesia e palidez. São as alterações que o paciente apresenta aí no local de impactação do êmbolo, tá? Quais são os achados que a gente pode fazer aí, né? Porque o principal exame diagnóstico nesses casos é a arteriografia. A gente pode usar também ultrassonografia, Doppler, pode usar angiotomografia, né? Mas a arteriografia é o principal exame diagnóstico que é utilizado. Quais são os achados arteriográficos mais comuns? Então a gente vai ver que no caso dos êmbolos, a gente vai ver que as paredes arteriais elas são lisas, com ausência de alteração, né? E a gente vai ver aí esse êmbolo impactado justamente na zona de bifurcação arterial. E a zona mais comum, repito, é a artéria femoral comum. A principal zona de impactação desses êmbolos vai ser na artéria femoral comum, certo? Então é isso, a artéria lisa, né, sem alteração, com a impactação na bifurcação. A clínica do paciente: paralisias ou paresias, parestesias, hipotermia, dor, pulsos ausentes, palidez, certo? Hipotermia. É isso que esse paciente ele vai apresentar na sua clínica. Inicialmente, a gente vai afetar os nervos sensitivos e depois a gente vai apresentar também alterações motoras, como o caso da fraqueza muscular e outras alterações motoras, tá? Então, primeiro, alteração sensitiva, depois, assim, alteração motora. Quando por causa de êmbolo, não existe a irrigação contralateral, certo? Lembra disso. Principal exame, arteriografia. Posso usar angiotomografia, posso usar Doppler, mas o principal exame é a arteriografia, tá? E quando a gente vai fazer a arteriografia, a gente vai ver um tipo de imagem que a gente vai ver aí, dependendo, né, dependendo do tipo de alteração. No caso dos êmbolos, nós vamos ver aí o êmbolo impactado na bifurcação, né? É isso que nós vamos ver. O tratamento, então, existe um tratamento clínico inicial e depois o tratamento é
cirúrgico, né? Ou é cirúrgico. O tratamento clínico inicial, ele visa, né? O que ele visa é a prevenção de novos eventos de êmbolos. Então, esse é o inicial. O que eu vou fazer? Vou fazer aí a hidratação do paciente, vou fazer a heparina, vou fazer a proteção térmica. Lembra que esse paciente ele apresentava hipotermia? A gente tem que fazer a proteção térmica. E vou fazer a analgesia, no caso do paciente apresenta dor, né? Então, hidratação, analgesia, prevenção prevenção térmica, né? E vou fazer aí também a anticoagulação, a heparina nesse paciente. Certo? Para prevenir novos eventos. Aí você diz, Rafael, uso vasodilatadores, vai ajudar alguma coisa vasodilatadores? Não. Os vasodilatadores não são utilizados por conta justamente da ausência dessa circulação colateral aí. Então foi mostrado que não tem benefício o uso de vasodilatadores no caso de êmbolos, tá? Nos êmbolos a gente não utiliza vasodilatadores. Posso sim usar vasodilatadores no caso de trombos. Nos casos de trombos a gente pode usar vasodilatadores. Êmbolos não. Né? E a cirurgia, tá? Mas lembra disso, o caso de vasodilatadores ele não é utilizado geralmente na apresentação aguda, né? A gente faz o tratamento do quadro crônico com vasodilatadores, sim, mas na apresentação aguda, então a gente não vai ser a medicação que a gente vai priorizar, né? Por isso que nos êmbolos a gente não utiliza vasodilatadores. Eu utilizo analgésicos, utilizo proteção térmica, utilizo a heparina e utilizo também a hidratação, certo? Beleza. Falamos de êmbolos. Repassando, o êmbolo, lesão aguda, obstrução aguda da artéria, vai ser geralmente na artéria femoral comum, na sua bifurcação. Na arteriografia a gente vai ver justamente essa impactação na bifurcação, né? O diagnóstico com a arteriografia, o paciente ele vai apresentar dor, hipotermia, parestesias, paralisias, paresias. Primeiro sensitivo, depois afeta o motor, como a gente falou. O paciente vai apresentar palidez, vai apresentar também a perda e a ausência dos pulsos ausentes. Não é isso? Tudo isso são alterações que a gente encontra. As causas, principalmente alterações cardíacas, mas a gente pode ter outras causas de êmbolos também. Certo? Beleza. O que mais? Falando agora da trombose arterial. Sim, o tratamento que a gente falou, né? Hidratação, analgesia, heparina e proteção térmica, tratamento clínico. O tratamento cirúrgico, certo? Esse tratamento clínico ele não pode atrasar o tratamento cirúrgico. O tratamento definitivo é o tratamento cirúrgico, né? A gente tem que fazer vamos dizer assim, esse aumento da permeabilidade vascular com a destruição desse êmbolo, né? Então se usa uma cirurgia endovascular com um catéter de Fogarty, né? É uma arteriotomia e introdução do catéter, certo? É uma cirurgia aí que você vai fazer, uma arteriotomia com a introdução do catéter, certo? Essa é a cirurgia aí utilizada, né? Certo. Arteriotomia, introdução do catéter de Fogarty. Introdução do catéter de Fogarty. No caso dos trombos arteriais, nós temos uma lesão que ela já vem de forma crônica, né? A gente tem uma lesão crônica que de repente tem uma obstrução aguda, esse quadro se agudiza e o paciente apresenta as mesmas características que apresenta no caso da impactação pelos êmbolos. Só que aqui é diferente. A lesão se produz na própria artéria onde existe a obstrução. Não se produz em outro lado, se produz aí na artéria. Então essa artéria ela está doente, a própria artéria está doente, certo? Tem uma obstrução que inicialmente é parcial e aí ela vai aumentando até se tornar uma obstrução total da artéria, certo? Essa artéria é previamente doente, então ela já apresenta aí, cronicamente, né, alteração, por isso que já existe circulação contralateral. Tá? Então esses casos, eles tendem a ser menos graves, né, dependendo, logicamente, da circulação colateral do que os outros. E a causa aí é a aterosclerose. No trombo, a causa é a aterosclerose. Essa estenose da artéria ela é progressiva, né? Ela vem aumentando. O quadro clínico, a dor é o sintoma mais importante aí, dor isquêmica, né? E tem os sintomas semelhantes ao do êmbolo também, né? Mas aqui um sintoma aí que não pode deixar de
de você perceber é a claudicação intermitente. Esse paciente, ele anda aí alguns metros e ele tem que parar porque ele não aguenta muito tempo. O membro, ele exige oxigênio, né, para utilização em exercício. Então, durante o exercício, a caminhada, a corrida, esse membro exige mais oxigênio e o paciente ele tem claudicação intermitente. Tem necessidade de parar para poder reoxigenar o membro, né? A tantos metros ele para. É aquele paciente que diz assim, que ele anda 2 quadras e ele tem que parar, porque ele não aguenta da isquemia que o membro ele apresenta. O diagnóstico, então, é feito pela clínica, que tem essa característica peculiar, que é a claudicação intermitente, que só vai ter na alteração crônica, né? E aí o diagnóstico também é por arteriografia, só que a arteriografia vai mostrar o vaso alterado. Nesse caso do trombo, o próprio vaso já apresenta a aterosclerose. Então a gente vai ver 2 sinais aí, aliás, um sinal que tem 2 nomes, né? O sinal de ponta de lápis, o sinal de rabo de rato, né? Que é o sinal do estreitamento da luz vascular. O vaso vem normal e de repente tem um estreitamento. Por isso que é rabo de rato, ponta de lápis, né? Esse estreitamento aí que acontece no vaso, certo? Por causa do trombo. Não é isso? E o tratamento, inicialmente, vai ser do mesmo jeito que lá do êmbolo. A gente vai fazer analgesia, vai fazer hidratação, proteção térmica, vou fazer também a anticoagulação nesses pacientes também. Só que aqui eu posso fazer uso dos trombolíticos, né? E posso fazer uso também da angioplastia, né? Eu posso fazer a angioplastia com stent, né? E em casos aí mais graves, ou então em casos... Tem algumas literaturas que dizem que o ideal é se fazer a cirurgia de revascularização do membro, né? Esse seria o mais ideal. Então, posso fazer a trombolectomia, né? Nesses casos aí, certo? Então, posso fazer a angioplastia com stent, eu posso fazer os fibrinolíticos e posso fazer também a revascularização por cirurgia. Tem essas 3 opções aí no caso dos trombos, tá? Vai depender aí da gravidade do paciente. A escolha é a gravidade, certo? No caso aí, também pode se fazer, no caso de casos mais graves, a gente pode fazer também o uso de bypass, né? Com pontes vasculares. Eu posso fazer o uso de bypass também, quando tenho a impossibilidade de revascularização, de readaptação desse vaso, né? Beleza? Que pode ser feito com o próprio, ou uma veia, ou então uma prótese vascular também pode ser feita, tá? Então, existem essas possibilidades aí no caso dos trombos. Quando nós estamos num quadro agudo, existe uma alteração, certo? Que é muito importante da gente lembrar. Geralmente acontece quando o paciente ele passa muito tempo sem receber oxigenação no membro. Então, existia uma obstrução arterial aguda e esse paciente passou várias horas sem a oxigenação do membro. O que acontece? O que acontece é o que a gente já sabe. Essa célula ela vai inibir a produção de ATP dela, reduzir a energia, e isso vai gerar um aumento dos radicais livres, né? Um aumento do potássio desses pacientes e vai gerar também um aumento do ácido lático, não é isso? Então o paciente vai ter hiperpotassemia, vai ter acidose metabólica lática, né? E vai ter também a mioglobinuria com insuficiência renal aguda, né? Esse paciente vai apresentar tudo isso daí. Por quê? O que ocorre é que, por causa da disfunção isquêmica da membrana celular das células musculares, dos miocitos, surge aí um edema celular importante desses miocitos, né? E vai fazer com que exista uma síndrome compartimental. Então esse músculo vai estar edemaciado e aí ele vai produzir essas alterações. Então a gente vai ter no quadro de síndrome de reperfusão, o paciente passa várias horas e a gente vai aí reperfundir esse paciente. Não é o ideal. Por quê? Porque essa reperfusão vai gerar aí a insuficiência renal aguda, por causa dessa mioglobinuria, vai gerar a hiperpotassemia, vai gerar a acidose lática, vai gerar o edema do músculo e vai ter necessidade de tratamento.
O tratamento, o diagnóstico, então a gente vai ver esse paciente com edema muscular, essa rigidez muscular, vou ver a alteração renal com a oligúria, por exemplo, né? A acidose metabólica e a elevação de enzimas musculares, como é o caso da CPK. Não é isso? O tratamento, então, a gente vai fazer uma hidratação vigorosa nesse paciente, né? Alcalinização da urina, vou fazer aí a fasciotomia, já que eu tenho síndrome compartimental nos músculos, então, onde tiver necessidade, eu vou fazer a fasciotomia. Que a fasciotomia é justamente abrir a fáscia para poder liberar a pressão do músculo, certo? Então, hidratação, alcalinização e fasciotomia, certo? Esse é o tratamento da síndrome de reperfusão. Então, lembrando, revisando, síndrome de reperfusão. Paciente passou várias horas aí sem ter perfusão daquele membro e quando eu reperfundo o membro, o que acontece é que o paciente apresenta edema muscular importante, ele apresenta insuficiência renal aguda, apresenta uma hiperpotassemia, apresenta mioglobinúria, apresenta acidose metabólica por causa do aumento do ácido lático. E o que é que eu tenho que fazer com esse paciente? Eu tenho que dar hidratação vigorosa, eu tenho que fazer alcalinização da urina e tenho que fazer a fasciotomia para poder abrir a fáscia e liberar esse síndrome compartimental que se instalou aí no músculo, certo? Beleza? Certo. Vamos fazer aqui algumas questões aí para a gente ver como é que eles perguntam nas questões, tá? Então, não coloquei, vou colocar aqui agora, né? Como sempre, questões na bio. Baixem, né? Que já é de praxe. A gente escrever isso aqui, então não vou perder o ritual aqui, né? Pronto, as questões estão na bio. Fiquem à vontade para baixar e a gente vai resolver as questões agora. Vou começar pela questão 22, tá? A questão 22, ela diz assim, ó. Questões estão na bio. Diz assim, ó. Mulher de 70 anos trazida ao pronto atendimento com queixa de dor forte em perna esquerda, abaixo do joelho. Às 5 horas. Antecedentes: hipertensão arterial sistêmica e tabagismo. Medicação diária: captopril 50 mg e hidroclorotiazida 25 mg. Exame físico: regular estado geral, corada, hidratada, afebril. Pressão arterial: 176 por 112. Frequência cardíaca 98, frequência respiratória de 23. Tórax: murmúrio vesicular presente, diminuído globalmente. Coração: bolhas arrítmicas sem sopros. Membro inferior esquerdo: pálido, com diminuição da temperatura, perda da sensibilidade e estímulos dolorosos no pé. Não conseguindo movimentá-lo. Ausência de pulsos poplíteo, tibial posterior e pedioso à esquerda. Assina a alternativa correta. Letra A. A perda de sensibilidade e da motricidade do pé não indica gravidade. Letra B. Após a embolectomia é esperada a síndrome compartimental. Letra C. Reperfusão espontânea geralmente ocorre após 6 horas de evolução. E letra D. Associação de beta-bloqueador e cilostazol melhoram o prognóstico. Qual que você marcaria? Letra A, B, C ou letra D? Qual é que você marcaria? Diga aí. Letra A, B, C ou letra D? Questão 22. Ó, a gente tem uma mulher de 70 anos que a queixa era uma dor forte na perna esquerda abaixo do joelho. Essa perna esquerda dela, ela estava pálido, diminuição da temperatura, perda da sensibilidade a estímulos dolorosos no pé e sem conseguir movimentar. Ou seja, hipotermia, palidez, redução dos pulsos, tudo isso apresentava aí esse membro, né? A gente tem a redução do pulso poplíteo, tibial posterior e pedioso à esquerda. Então, tem um quadro aí, não é um quadro agudo, não falou que a paciente tem claudicação, nem que vinha apresentando isso daí há muito tempo, né? É um paciente que tem hipertensão arterial e é tabagista. Então, tem fatores de risco cardiovasculares. É uma paciente hipertensa, estágio 2, né? Menos do que 180, ela está em estágio 2.
Então é muito grave essa paciente em relação à hipertensão, né? É grave. E aí apresentou essa alteração, essa obstrução. E aí ele pergunta qual a sua conduta. Ele diz assim, letra A, qual é a correta, né? Letra A, perda de sensibilidade e da motricidade do pé não indica gravidade. Errado, né? E justamente indica gravidade, porque aí a gente vai ter o quê? Uma alteração que pode até vir gerar a perda do membro, né? Então letra A está errada. Letra C diz que a reperfusão espontânea geralmente ocorre após 6 horas de evolução. Você vai esperar o membro ter reperfusão espontânea? Reperfusão espontânea não vai acontecer aí. Teve uma obstrução. Não vai existir reperfusão espontânea. Então, a letra C está errada. A associação de beta-bloqueador e cilostazol melhoram o prognóstico? O cilostazol, ele é um fármaco que ele é um vasodilatador. O que foi que a gente falou? Que os vasodilatadores não são utilizados nos quadros agudos de obstrução arterial por êmbolo. Tá? Cilostazol a gente não vai usar aí nesses quadros aí. A gente utiliza como tratamento crônico da trombose, né? A gente utiliza como tratamento crônico, mas não como tratamento aí no quadro agudo, por êmbolo principalmente. Então a gente não utiliza cilostazol, a letra D está errada. Tá? A correta é a letra B. Após a embolectomia é esperada o síndrome compartimental por causa do tempo. Depois de horas, a gente vai esperar que exista esse síndrome compartimental, que é a síndrome de reperfusão, que vai gerar esse síndrome compartimental. Também vai gerar o quê? Insuficiência renal aguda, esse edema muscular que vai gerar o síndrome compartimental, vai gerar outras alterações. A hiperpotassemia, vai gerar acidose metabólica, né? Tudo isso a gente vai ter, certo? Beleza? Então, insuficiência renal aguda, pode ter arritmia, síndrome compartimental e até pode gerar perda desse membro, né? Então, 22, resposta letra B. Certo? Vou fazer mais aqui. 46. Paciente, sexo masculino, 60 anos, hipertenso há anos e com discreta sequela motora em membros superior e inferior esquerdos, decorrente de acidente vascular encefálico sofrido há 1 ano. Procura pronto-socorro por dor de início súbito no membro inferior esquerdo, de forte intensidade, iniciado há 3 horas. Ao exame físico, pressão arterial de 140/80, frequência cardíaca de 132 batimentos por minuto e pulso irregular. A gradiente térmico e palidez presentes no membro da queixa. Os pulsos poplito tibial posterior e pedioso à esquerda estão ausentes e os demais presentes. A hipótese diagnóstica e o tratamento são, respectivamente. Então veja, paciente que teve AVE, né? Teve um AVE, ó. Ele teve AVE por quê? O paciente tem pulsos irregulares. Interessante. Pulsos irregulares teve AVE. Não poderia ser uma fibrilação atrial que esse paciente apresenta? Poderia ser uma fibrilação atrial. Ou então alguma alteração, alguma arritmia que causou aí essa embolização, né? Que gerou AVE. E também pode gerar embolizações para outros locais, certo? Então, esse paciente, o que ele tem aí de hipótese diagnóstica é o quê? Letra A, oclusão arterial crônica e anticoagulação plaquetária. Letra B, oclusão arterial aguda e tromboembolectomia. Letra C, flegmásia cerúlea alba e tromboembolectomia, trombose venosa profunda e anticoagulação plena. E aí? Qual que você marcaria? Como a gente falou, isso é um caso de oclusão arterial aguda. Eu tenho que fazer a embolectomia. Resposta letra B. Fazer mais um aqui, ó. Na obstrução arterial aguda embólica, o fator mais importante que determina a evolução da isquemia é: letra A, o tamanho do êmbolo. Letra B, o tempo de oclusão superior a 6 horas. Letra C, a presença de rede de circulação colateral. Letra D, a proporção do coágulo secundário. Letra E, o local da obstrução. E aí? 54, qual é que você marcaria? Ele quer saber o fator mais importante que determina a evolução da isquemia. No caso de obstrução arterial aguda embólica. Qual é o principal fator que vai determinar aí o quê? A evolução da isquemia? O que é que sim determina aí que os quadros embólicos tenham uma evolução pior, por exemplo, do que os trombos? O que é que determina
essa variabilidade, essa alteração aí mais grave, né, com pior prognóstico, com pior evolução, nos quadros de êmbolos, por exemplo, em relação aos de trombos. O que é que faz essa diferença? É o tamanho do êmbolo? Não. O tamanho do êmbolo não tem importância. Se impactou completamente, se ele é maior ou se é menor, não importa. Letra B. O tempo de oclusão superior a 6 horas? Não. Né? Superior a 6 horas, inferior. Logicamente, quanto menor o tempo, certo. Mas 6 horas, por que 6 horas? Letra C. A presença de rede de circulação colateral? Letra D. A propagação do coágulo secundário? Não. O local da obstrução? Não. A gente sabe que o principal local vai ser aí, vai ser justamente a artéria femoral comum. O que determina que o êmbolo tem uma dificuldade maior, uma pior evolução, é justamente a ausência, né? A ausência de rede de circulação colateral. Então o fator mais importante que determina a evolução da isquemia é a presença de circulação colateral. É isso que vai fazer que o êmbolo seja mais grave, né? O que vai piorar ou melhorar a questão do êmbolo é justamente essa ausência que tem de circulação colateral. Se existir a impactação, existir a circulação colateral, que não acontece na maioria dos casos, porque é um quadro agudo, então a gente tem justamente aí esse pior prognóstico, essa pior evolução, né? Resposta letra C. A presença de rede de circulação colateral vai facilitar essa vascularização e vai fazer com que o quadro seja mais ameno. Como eu falei para vocês, nos êmbolos geralmente isso não acontece, porque ele impacta nos locais onde tem o vaso saudável. Então não vai fazer com que exista essa circulação colateral. Concordo com você que a questão ela foi mal elaborada, né? Porque justamente nos êmbolos existe pouca probabilidade de existir essa circulação colateral, né? Fazer essa daqui. Na embolia arterial, quais são os achados arteriográficos esperados? Ele quer saber na embolia arterial. O que é que você vai achar? Letra A, paredes lisas e estenoses. Letra B, imagem de taça invertida e circulação colateral desenvolvida. Letra C, dilatações e calcificações. Letra D, lesão em ponta de lápis. O que é que você vai esperar? E letra E, paredes lisas e localização em bifurcação. Qual é o achado na embolia arterial? Resposta letra E, paredes lisas e localização em bifurcação. É isso que a gente falou, né? Na A5. 38. Vamos fazer só essa e depois a gente roda de tema, né? Então, assim, mulher de 58 anos, atendida em unidade hospitalar de emergência e emergência com dor de início súbito em membro inferior esquerdo, associada a cianose não fixa, frialdade, parestesia e dificuldade da movimentação há 4 horas. Ao exame apresenta ritmo cardíaco irregular, pressão arterial de 140/90, frequência cardíaca de 100, pulsos periféricos ausentes à palpação desde a região femoral nesta extremidade. Membro inferior contralateral com perfusão normal e pulsos periféricos amplos. Qual a conduta diante desse caso? O que é que eu vou fazer aí nessa obstrução arterial aguda, tá? Que ele mostra justamente o mesmo quadro de sempre, né? Qual vai ser? Letra A, arteriografia de membro inferior esquerdo para melhor planejamento cirúrgico. Letra B, tromboembolectomia de emergência, iniciar anticoagulação plena. Letra C, a ultrassom de Doppler arterial de membro inferior esquerdo para programar bypass. E letra D, trombólise sistêmica de emergência para posterior tratamento endovascular. E aí? Qual seria a resposta aí da 38? O que é que você faria nessa paciente que chega aí com esse quadro de obstrução arterial aguda? Mulher de 58 anos, com dor de início súbito em membro inferior esquerdo associado a cianose não fixa, frialdade, parestesia e dificuldade de movimentação há 4 horas. Ao exame, ritmo cardíaco irregular, pressão arterial de 140/90, frequência cardíaca de 100, pulsos periféricos ausentes, a palpação desde a região femoral,
nessa extremidade. Tem quadro de obstrução aguda. O que você faz? Você faz algum exame? Você faz algum exame ou você já faz direto a cirurgia? O que você faz no caso dessa paciente aí? Faz exame? Faz a cirurgia? O que você faria? Né? Qual seria aí essa paciente? Existe alguma dúvida de que essa paciente ela tenha a oclusão? Existe dúvida? Existe alguma necessidade aí que você pensa de fazer algum exame complementar? Você tem alguma dúvida que essa paciente, com essa clínica, ela apresenta? Eu não tenho dúvida. Segundo o enunciado, essa paciente claramente ela apresenta. Então não existe a necessidade de nós fazermos algum exame diagnóstico, porque a clínica ela é soberana nesse caso. Então vai mostrar pra gente que existe. Não existe a necessidade de fazer arteriografia ou Doppler, certo? Porque isso daí, todos esses procedimentos, no caso da paciente, como ela tem um possível quadro de êmbolo, né, que é um quadro mais grave, se eu estivesse pensando que essa paciente tem trombo, eu até poderia pensar em fazer algum exame complementar, né, porque existe uma circulação colateral. Mas no caso dessa paciente que tem um quadro grave de embolismo, né, paciente com risco de apresentar embolismo, não está falando para a gente de claudicação, não deu nada para a gente que mostrasse que essa paciente aí teria um quadro de trombose. O que mostra é justamente a possibilidade maior de existir o quadro de êmbolo. Então, eu tenho que partir diretamente para tromboembolectomia de emergência e hidratar com anticoagulação plena. Agora eu posso fazer, como a gente falou, não posso fazer nada que atrase o tratamento cirúrgico, né? O que eu vou fazer? Faço analgesia, faço hidratação, faço heparina, tudo isso eu faço. Mas não posso atrasar, porque a cirurgia aí tem que ser o mais breve possível, né? Por causa justamente nas primeiras horas. Então é uma cirurgia de emergência, né? Porque existe a síndrome de reperfusão. Eu não posso passar mais de 4, 5 horas aí, né? Essa paciente já está 4 horas, então eu tenho necessidade de fazer a cirurgia o mais rápido possível, né? Já tem muito tempo que essa paciente está com ausência de perfusão. Não é isso? Então, fazer a cirurgia diretamente, tá? Se eu for fazer algum exame, só vai atrasar o procedimento. Já está muito tempo, 4 horas, né? É uma emergência, a gente tem que fazer logo a cirurgia. Beleza? Certo. Já falamos aí da aguda, vamos falar agora da crônica. Falar um pouquinho mais sobre a alteração. A gente já falou para vocês que o quadro clínico aí, principalmente da alteração crônica, vai estar associado com a claudicação intermitente. Não é isso? A paciente apresenta aí uma história natural de claudicação intermitente, né? Por causa de aterosclerose. Então essa paciente ela vai ter fatores de risco para apresentar aterosclerose, certo? A gente vai pensar em aterosclerose. Geralmente, a aterosclerose ela vai atingir mais os homens, né? Homens mais idosos, mais de 70 anos, aí a gente vai pensar aí em pacientes que têm aterosclerose, certo? Homens mais que têm maior idade, a gente vai pensar nisso daí, tá? Então, é isso aí. Então, o paciente, a fisiopatologia, é a progressão da estenose por essa placa de aterosclerose, né? Geralmente, a gente vai ter afecção desses membros inferiores, né? Se nós vamos apresentar essa estenose, o paciente ele tem a tendência de ter hipercoagulabilidade, né? E ele vai apresentar aí eventos agudos, né? Por causa dessas alterações. Então, o paciente tem uma claudicação intermitente, um evento de aterosclerose que ele é crônico e, de repente, o paciente tem uma agudização. E na agudização, a gente trata parecido com o que a gente fazia lá no caso dos pacientes que tenham êmbolo. Só que aqui a gente poderia fazer, sim, exames complementares para poder ver essa alteração. Já que, na maioria das vezes, o paciente poderia chegar aí sem estar com quadro agudo. Teria esse quadro de claudicação intermitente e aí sim nós veríamos os sinais arteriográficos de cola de rabo de rato, de ponta de lápis, né? Esse afunilamento da porção vascular, certo? Então, ele tem a isquemia, a claudicação intermitente e o paciente também apresenta alterações em repouso em alguns casos, né? A gravidade ela vai aumentando, a estenose vai aumentando e esse paciente ele vai cada vez mais apresentando esse quadro cada vez mais grave, né? Quadro progressivo. Existe uma síndrome que a gente chama síndrome de Lerite. Síndrome de Lerite é uma insuficiência arterial crônica bilateral, com o trombo na bifurcação aórtica,
Tá? Isso é a síndrome de lerite. O trombo está na bifurcação da aorta, eu tenho então uma insuficiência arterial crônica bilateral, porque o trombo está lá na bifurcação da aorta. Como esse trombo está na bifurcação da aorta, ele gera uma tríada clínica. Ele tem ausência de pulso femoral bilateralmente, certo? Ausência de pulso femoral. Ele vai ter a claudicação em glúteos e ele vai ter a impotência sexual ou então a amenorreia. O paciente vai apresentar essa tríada característica. Então, impotência ou amenorreia, diminuição ou ausência de pulso femoral bilateral e vai ter claudicação de glúteos. Tá? Essa é a tríada da síndrome de lerite. Certo? Ele pode perguntar aí para você em alguma dessas questões aí que você tem. Estou falando mais aí, porque eu sei que tem questões aí que falam sobre isso. Não é isso? O diagnóstico também, padrão ouro aí para esse exame diagnóstico, é a arteriografia nesses pacientes. Certo? E aí, o tratamento clínico, tratamento da lesão crônica, dessa trombose, vai ser com controles de hábitos de vida. Então, se o paciente fuma, vou parar de fumar. O paciente, controle das dislipidemias desse paciente. Se o paciente tem diabetes ou hipertenso, também controle. Pacientes com estresse emocional ou do trabalho, a gente tem que reduzir a carga de estresse desse paciente. Certo? Então, as medicações que eu posso utilizar nesse paciente, como esse paciente tem alto risco cardiovascular, pode ser feita a antiagregação plaquetária. Lembra que os pacientes que são diabéticos, hipertensos, maiores de 65 anos, a gente pode pensar em fazer uso crônico da aspirina, tendo quadros porque ele tem alta probabilidade de ter alterações, por exemplo, coronárias ou AVE. Né? Então, esses pacientes, eles se beneficiam. Se tem alteração vascular, eu posso fazer o uso crônico da aspirina nesses pacientes aí, porque eles se beneficiam desse tratamento. Né? As estatinas, por causa das alterações dislipêmicas desse paciente, né? Alteração, o aumento do colesterol, né? E como a gente falou para vocês, podemos fazer uso de fármacos vasodilatadores nesses casos, né? Como o cilostazol, certo? Cilostazol pode ser feito aí. No caso de apresentar um quadro agudo, a gente já falou como é que a gente trata. Vai tratar do mesmo jeito. Existem outras possibilidades para o caso das tromboses, porque eu posso fazer, por exemplo, fazer o bypass, né? Eu posso fazer a fibrinolise. Eu posso fazer esse bypass com o próprio vaso, um vaso do corpo do paciente biológico, ou eu posso fazer também o uso de prótese. Né? Eu posso fazer a trombectomia e também posso fazer cirurgias aí de desvios vasculares, no bypass, por exemplo. Certo? Beleza? Então vamos fazer algumas questões aí sobre a crônica para a gente poder ver como é que ele pergunta para a gente em questões. Estou vendo aqui o comentário da nossa amiga aqui, Raquel Fernandes. Eu só tenho uma observação a fazer sobre o comentário da Raquel. Olha, veja. Aqui a gente não está estudando como é o procedimento individual. E nem como são os procedimentos para cada serviço. Né? Aqui a gente está estudando como são os procedimentos teóricos. Não é isso? Eu nunca fiz uma cirurgia vascular e eu não tenho a mínima experiência para falar para vocês sobre cirurgia vascular. Certo? Mas o que está preconizado dentro das normas que nós utilizamos para fazer a prova é que no caso de êmbolos, a nossa conduta é cirurgia de emergência. Então, se a paciente ela apresenta uma lesão que já está há 4 horas, se eu demorar para fazer a cirurgia, ela vai ter teoricamente uma síndrome de reperfusão. E aí eu vou gerar um quadro muito pior nesse paciente e vou ter que, inclusive, fazer, por exemplo, fasciotomia. Não é isso? Então, o custo-benefício de fazer um teste diagnóstico não vale a pena teoricamente, tá? Lembrando que cada paciente é um indivíduo completamente diferente, tá? Se você não faz a cirurgia, você faz o diagnóstico imaginológico dessa paciente, inclusive você pode sofrer. Se a paciente tiver síndrome compartimental por causa dessa demora na cirurgia, você pode, inclusive, sofrer um processo jurídico. Então, nesses casos, o mais importante é responder da forma que é preconizado teoricamente. É lógico que cada pessoa tem a sua postura individual como médico, né? Existem aqui vários cirurgiões que estão assistindo aí a live gravada ou então aqui ao vivo. Então não adianta a gente pensar como seria a nossa conduta. O mais importante é saber o que está preconizado teoricamente para a gente poder responder.
essas questões aí, muitas delas eu falo para vocês, essa questão foi mal feita, eu responderia de outra forma, mas todas elas eu estou dando o gabarito oficial. Uma questão da USP, eu dou o gabarito oficial dela e aí tento explicar para vocês o porquê que aconteceria dessa forma, tá certo? Então, só justificando aí, porque a Raquel disse que faria a arteriografia mesmo tendo já passado 4 horas da paciente, não é isso? Com êmbolo, beleza? Então, só justificando porque foi aquela resposta, tá? Cada pessoa tem a sua conduta, não é isso? Mas existe algo que está preconizado. A gente não pode, nos casos das questões, fazer segundo a nossa opinião. Nós temos que responder segundo o que é preconizado. É o mesmo caso, por exemplo, de eu tiver um pneumotórax hipertensivo. Eu não posso, de jeito nenhum, fazer, no caso de pneumotórax hipertensivo, fazer uma placa de tórax. Se você fizer, você matou o paciente. O que você tem que fazer é a descompressão, logo de cara, né? Porque senão você vai perder o paciente, vai morrer. Então, existem coisas que são emergências. Nas emergências, nós de jeito nenhum nós podemos fazer aí exames imaginológicos. Nós temos que partir diretamente para o tratamento, certo? Lembra disso. Emergência, por exemplo, se você num descolamento prematuro de placenta, você vai inventar de fazer uma ultrassonografia. Pronto. Não pode. Pode matar a paciente. Então, você vai fazer o quê? Vai fazer o tratamento específico já de emergência, tá certo? Então é só para justificar o porquê que a gente falou aí que era para fazer a cirurgia diretamente, né? Não falando nada, é somente para ficar claro aí essa questão, tá certo? Para não ficar nenhuma dúvida, né, na cabeça de vocês. Beleza? Então vamos lá, vamos fazer questão. Vamos fazer questão. Então lembre disso, existem coisas que são emergências. Nas emergências você não pode fazer nada de exame. Você tem que partir logo para o tratamento. Certo? Diagnóstico, na maioria dos casos, é clínico. Não é isso? Vamos fazer aqui a questão 9. Não, vamos fazer aqui... Deixa eu ver... Vamos fazer a questão aqui 39 e 40. Vou fazer essa com vocês e aí ela vai servir muito bem para poder exemplificar esse quadro crônico. Diz assim, ó, questão 39 e 40. Procura aí. Certo? Procura aí a questão 39 e 40. Diz assim, ó. É uma questão só, um enunciado só para as duas perguntas. Diz assim, ó. Paciente com queixa de dor crônica, dor crônica nas pernas ao deambular 300 metros. Isso é o quê? Como é o nome disso? Claudicação intermitente. O paciente tem claudicação intermitente. Se ele tem claudicação intermitente, já não é um quadro agudo, né? Paciente, independente do que ele tiver, se tem claudicação, é um quadro crônico. Refere que há um dia piora importante da dor. Então ele tem claudicação, ou seja, tem trombose. Trombose aí do membro. E de repente ele teve uma agudização. Piora importante da dor. Palidez, esfriamento em perna esquerda, não conseguindo dormir. Refere ser tabagista e hipertenso, não controlado. Tá vendo? Fatores de risco aí para apresentar esse quadro de aterosclerose, né? Exame físico apresentando palidez importante com esfriamento da perna esquerda, ausência de pulsos poplíteos e tibiais bilateralmente. Pressão arterial de 150/90, frequência cardíaca de 100 e afebril. Índice tornozelo braquial de 0,6 em membro inferior direito e 0,4 em membro inferior esquerdo. O que é isso daí? O índice tornozelo braquial. O índice tornozelo braquial é um índice que a gente faz para medir a pressão arterial em membro inferior e membro superior. Por isso que é tornozelo braquial. Quando ele é maior do que maior ou igual a 0,9, então o paciente não tem isquemia, ou seja, existe aí, é parecido o que está, é quase o do tornozelo em relação ao braço, né? Tornozelo braquial, ou seja, a pressão arterial no tornozelo é quase igual à do braço. Se for é igual. Mesma pressão arterial em cima, mesma pressão arterial embaixo. Agora, se for diferente, se a do tornozelo for muito menor do que a do braço, o que é que está mostrando? Que eu tenho uma diminuição da pressão arterial nos membros inferiores. Por que acontece isso? Por causa justamente da isquemia nesse membro, tá? Na obstrução. Então, por trombose, lembrando, por trombose. Só faço isso aí em quadros crônicos, né?
Então, quando ele é menor ou igual a 0,5, eu tenho uma isquemia crítica. E quando ele é entre 0,5 e 0,9, eu tenho claudicação, certo? Se eu apresentar um índice entre 0,5 e 0,9, a gente tem claudicação. Então, eu tenho aqui, ó, no membro inferior direito, eu tenho claudicação, 0,6. No membro inferior esquerdo, que é 0,4, eu tenho o quê? Tenho uma isquemia crítica. A gente tem alteração aí bilateral, né? Interessante. Eu tenho uma alteração bilateral. Não. Membro inferior direito. Ah, certo, beleza. A gente ainda tem que fazer. Membro inferior. Não. Membro inferior direito e membro inferior esquerdo, certo? Nos dois membros inferiores. Como é que acontece um negócio desse? Por que é que aconteceu? Qual é aí a principal hipótese diagnóstica? Qual é a principal hipótese diagnóstica aí nesse caso? Né? A gente tem a redução da pressão arterial nos membros inferiores. O que é que eu responderia como hipótese diagnóstica? Eu poderia responder obstrução arterial crônica agudizada. É isso que aconteceu com essa mulher. Né? Uma paciente que tinha uma dor crônica, já tinha claudicação intermitente, de repente ela teve um quadro de agudização. Né? Poderia responder a obstrução arterial crônica agudizada. Seria essa a minha resposta aí melhor para 39. E para 40, de acordo com a principal hipótese diagnóstica, cite duas medidas iniciais para o tratamento desse paciente. O que você podia fazer aí nesse paciente? Você vai dizer, ó, você podia dizer proteção térmica, você podia dizer analgesia, você podia dizer heparina, você podia dizer hidratação, certo? Você podia dizer hidratação, você podia dizer tudo isso. Tudo isso você poderia dizer, tá? Em relação a esse paciente, beleza? Então, tudo isso aí. A gente tem uma obstrução arterial crônica agudizada no 39 e o 40 você poderia dizer tudo isso. Hidratação vigorosa, analgesia, você poderia dizer proteção térmica, você poderia dizer heparinização. Tudo isso você poderia dizer no 40. Ele só quer duas. Eu falei 4 aí para vocês, como a gente já vem falando. Certo? Então, muito obrigado por ter assistido. Gostei muito aqui da presença de vocês. Vocês são muito importantes aqui para o funcionamento das lives, né? Para motivação e para tudo. Espero que vocês tenham gostado do tema, que tenha servido para vocês, que tenha dado o estímulo de fazer as questões e estudar o tema. É isso? Esse é o nosso intuito, nosso objetivo. Fazer com que você tenha o estímulo aí, o direcionamento aí mínimo para poder fazer isso aí. Certo? O Dr. Silvano colocou aqui, meias elásticas. Meias elásticas a gente usa quando? Em alteração venosa, não é em alteração arterial. O paciente já tem uma obstrução arterial. A gente tem que fazer meias elásticas lá no paciente com alteração venosa, que é a nossa próxima live. Na próxima live a gente fala sobre alteração venosa, tá certo? Venosa crônica. Aí a gente vai falar das varizes, né? Das varizes, das famosas varizes. Certo? Beleza, gente? Tchauzinho pra vocês. Até a nossa próxima live.